A paz do Senhor, eu sou o pastor Valcir da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. É sempre um prazer estar aqui com você. Se você é novo por aqui, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo para que o YouTube possa divulgar para outras pessoas. A pergunta que nós temos em mente hoje é: por que a sociedade, em pleno século XXI, está tão apegada ao materialismo? Qual é a relação do materialismo com o ateísmo? Por que descrer em Deus aquele que se apega tanto à matéria? Esses e outros assuntos estudaremos nesta lição. A paz do Senhor, meus queridos. A lição de hoje, que é a lição de número 5, diz o seguinte: essa lição foi lecionada no dia 31 de julho de 2022. E o texto áureo vai dizer assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele deixa claro para nós que tudo que nós podemos crer em Deus, todas as evidências, está clara em tudo que está aí. É só observar a natureza, é só observar o que está criado para você ver que por trás tem um grande Criador. A nossa verdade prática vai dizer assim: tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Então, o materialismo e o ateísmo, eles só crescem porque as pessoas estão se apegando cada dia mais ao pecado. Quando elas se apegam ao pecado, cria-se uma grande barreira entre elas e Deus, e por não acreditarem em Deus, se apegarem ao ateísmo, elas também se apegam ao materialismo. A nossa leitura bíblica se encontra em Romanos 1, do 18 ao 23. A nossa introdução, ela vai deixar claro para nós que o materialismo e o ateísmo andam junto. É que nem frente e verso, o cara, a coroa de uma moeda, estão muito interligadas, ok? Os dois conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes. E o comentarista vai dizer assim que nas 2 últimas décadas vimos um despertar tanto do materialismo quanto do ateísmo. Então, isto é o quê? São afrontas à fé cristã. O que está sendo colocado aí é realmente uma afronta à fé cristã. Quando eles se revoltam, quando eles se colocam como eu não diria opressores, mas combatentes da fé cristã, essas pessoas, elas são ateístas, essas pessoas são materialistas. E nós podemos dizer que é mais um ardil, mais uma tática satânica contra a Igreja de Cristo. Então, como cristão, nós precisamos levantar a cabeça, estar atento ao que está acontecendo, para que a gente não venha cair nesta armadilha. Então, não caiamos na armadilha do ateísmo e do materialismo. Nosso primeiro tópico vai dizer assim: compreendendo o materialismo e o ateísmo. Então, o materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. O que existe no ser humano? Somente matéria. Então, se é matéria, né? Se eles negam a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material, todos sabemos disso, né? Conhecido. O materialismo, então, vai entender que, por não haver
outra realidade, além da material, a religião se torna desnecessária. E se isso realmente é desnecessário, né? A religião não existindo, então, se a religião existe em função de uma verdade é, revelada que se encontra fora do domínio da matéria. Se os materialistas negam a matéria, negam os milagres, negam a existência de Deus, e aí caem no ateísmo. Estão rejeitando aí, né, totalmente. Então, é esta doutrina que nós acabamos de falar sobre materialismo. E o que é o ateísmo? De uma forma bem simples, né? O ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo de um Deus pessoal. Então, o ateísmo anda aí de mãos dadas com o materialismo. Ambos, né, negam uma realidade espiritual. Agora, como negar uma realidade espiritual sabendo que nós somos tricotômico, né? Temos corpo, alma e espírito. Esse corpo é a aparência física, a alma e o espírito estão intrinsecamente ligados, como frente e verso, mas a alma é aquilo que nos liga a outro ser humano e o espírito é aquilo que está dentro de nós que se liga a Deus. Então, o ateísmo nega essas questões aí. Nosso primeiro tópico vai dizer, segundo tópico vai dizer assim: raízes do materialismo e do ateísmo. E o primeiro tópico, subtópico do segundo tópico, né, vai dizer a consequência do pecado. Então, biblicamente aí o ateísmo é uma consequência da queda. A entrada do pecado, a incredulidade, tudo isto é consequência, né? Então, a rejeição a Deus, tomaram conta aí lá desde o Éden, quando Adão e Eva pecam, entrou aí o pecado no mundo, e a nossa leitura bíblica vai deixar isso bem claro, né? Então, em Romanos lá 1, 18 a 23, nós vamos observar que o apóstolo vai destacar que Deus pode ser conhecido através das coisas criadas. E a criação aí, ela revela o Criador. Então, para um ateu, é até estranho, né? Olhar para tudo que existe, toda essa imensidão das nossas galáxias que existe aí no universo e dizer que não existe um Deus por trás disso é algo até absurdo negar algo desse tipo. Mas existem, estão aí, estão negando. E nós temos aqui também o salmista lá no Romano, o salmista vai dizer assim, né? Que esses homens, o Romano vai dizer que eles se tornaram tolos, né? E o salmista destacou, né? Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Então, somente uma pessoa com muita falta de conhecimento de Deus é que vai dizer que Deus não existe, tá? Então, é uma existência muito grande de ateísmo e materialismo. O segundo, então, a presença do pecado é uma das razões fortes para isso. Outra é a questão da cegueira espiritual, né? Então, o pecado, ele causa aí uma cegueira espiritual. As pessoas não conseguem enxergar a presença da espiritualidade, há uma incredulidade. E, consequentemente, a fonte do seu materialismo e ateísmo. Então, se ela não enxerga a espiritualidade, elas vão se apegar à matéria e ao ateísmo, né? Então, vai dizer assim, o comentarista vai dizer para nós que, contudo, convém destacar que a Escritura mostra que a cegueira espiritual também é causada por Satanás. Então, o inimigo quer, de todas as formas, que eu e você negamos a existência de Deus, negamos a existência da espiritualidade, porque aí ele prevalece. Porque as pessoas não acreditando na espiritualidade, elas não vão orar, não vão se fortalecer e não vão ter ferramentas, armas para lutar contra as astutas ciladas do inimigo.
Então, nós sabemos que essa é uma realidade. Outra coisa também que vai dizer nesse ponto para nós aqui, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, nas quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Satanás está por trás de todo esse trabalho para cegar a humanidade. Então, o homem é endurecido pelo pecado, cego pelo diabo, realmente não consegue enxergar a Deus. Mas você que está me ouvindo, se você sente essa espiritualidade, se você sente que existe um Deus, é prova de que você não é cego, é prova de que você não é um materialista, não é um ateísta. E nós temos aqui o terceiro subtópico que vai dizer o seguinte: pressupostos da doutrina materialista e ateísta, né? Negação da existência de Deus. Então, o comentarista vai reforçar novamente o que ele já disse anteriormente, tá? Materialismo e ateísmo consideram aí a matéria, né, como a única realidade possível, por isso, evidentemente, tanto um quanto o outro vai negar a existência de Deus, tá? Ambos aí se apegam dizendo que há provas, né, científicas para negar a existência de Deus e das demais verdades espirituais, contudo, a negação de Deus por parte do ateu e do materialismo não acontece em razão de fatos cientificamente provados. Não existe fato científico dizendo que Deus não existe, dizendo que não existe espiritualidade. Então, a Escritura deixa claro que Deus lhe manifestou, né? Em outras palavras, o ateu depende de não fé, né? Da não fé dele e não da ciência, para tentar provar que Deus não existe. Então, cada ateu se apega ao que ele sabe, ao que ele conhece, ele tem uma negação dentro dele, e ele então diz que é questão científica. O subtópico 2 diz negação de que o homem é um ser singular, né? A Bíblia diz que Deus fez o homem, sua imagem e a sua semelhança. Isso significa que o homem, ao contrário dos demais aí, né? Das demais coisas criadas, melhor dizendo, reflete a imagem do seu Criador. Então, nós fomos criados à imagem e à semelhança do nosso Criador. Não é errado, portanto, dizer que o homem é a coroa da criação. Se você ler lá em Gênesis, capítulo 1, ver todo aquele princípio da criação, você vai perceber que Deus cria, né, todas as coisas de uma maneira muito prática, mas ao homem ele pega o barro, ele faz toda uma estrutura, né? Então, realmente, o homem é a coroa da criação. E, contudo, o materialismo e o ateísmo, né, negam essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies aí, né? E aí entra outras, né? Temos aí o evolucionismo através de Charles Darwin, né? Que vai aí dizer que o homem tem sua origem lá, né? Em seres, em animais, macaco e assim por diante. Nós cristãos acreditamos no criacionismo, que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, chega a ser esse ponto. E nós temos aqui um quarto subtópico que é respondendo ao materialismo e o ateísmo, afirmando as verdades bíblicas, né? Então, qualquer resposta aí ao materialismo e o ateísmo e aos seus derivados, né? Porque aí vai surgir vários outros na mesma linha deles, né? É como o neoateísmo, que é o novo ateísmo, precisa partir das escrituras sagradas. Então, eu preciso usar a escritura para poder dar respostas a essas pessoas. E na Bíblia, né, que encontramos as verdades sobre Deus de uma forma precisa e sem erros. Deus, portanto, se revelou nas páginas das escrituras. As escrituras mostram Deus como criador, sustentador, mantenedor do universo. Então, a Bíblia diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados, né? Pela palavra de Deus. De maneira que aquilo que vê, né? Não foi feito do que é aparente. E
comentarista vai dizer, concluir dizendo assim: e pelas escrituras que ficamos sabendo que Deus se revelou. Então, é através da Bíblia, é a fonte para eu poder combater o ateísmo e o materialismo. Segundo tópico, fazendo uso correto da razão. Então, o materialismo e o ateísmo dizem recorrer aí ao uso da ciência para fundamentar seus pressupostos aí, né? Contudo, convém dizer, olha, o comentarista diz, que aquilo que eles denominam de ciência, na verdade, é um cientificismo, ou seja, a ciência usada fora de seus parâmetros e princípios, né? Para confirmar uma crença. Olha que interessante, né? Para confirmar uma crença ou ideologia já previamente adotada. Então, isso porque a ciência, na verdade, não nega a existência de Deus, mas o confirma. Mas essas pessoas, então, se valem disso, né, para negar aí a existência de Deus. E a nossa conclusão vai dizer assim, que vimos que as ideologias do materialismo e do ateísmo têm se revigorado nesses últimos tempos, né, como sutileza de engano que procura espreitar a Igreja de Cristo. Contudo, quando a gente faz uma análise um pouco mais profunda, né, como crentes não podemos fazer vista grossa e essa realidade, nem tampouco negá-la. Estamos em melhor posição de combater, porque já sabemos pelas escrituras de onde elas procedem, né? E, portanto, estamos em boa situação para combatê-la. Então, o cristão precisa estudar, precisa ler a Bíblia, precisa estar atento a essas ideias que estão surgindo dia após dia e sendo divulgadas nos meios de comunicação, que aí tem um domínio dessas pessoas materialistas e ateístas, né? Então, elas divulgam. Nós temos que lembrar também que somente o Evangelho de Jesus Cristo, conforme revelado na Escritura Sagrada, pode romper a falsa blindagem posta no coração humano pelo materialismo e ateísmo e dar aí um verdadeiro sentido da vida ao ser humano. Então, esta é um pequeno resumo da nossa lição. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.